Marcos 5, 21. Esse texto, 21 até o final do capítulo, é um sanduíche, é um combo, como diz a turma aí, né? São duas histórias em uma. Tem uma história no meio da história de Jairo e sua filha. Então, você fique ligado, nós vamos concentrar um pouquinho mais na de Jairo, um pouquinho mais não. Nós vamos concentrar na história de Jairo e sua filha. E diz assim, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dela uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça ao Senhor que derrame do trono da graça, edificação para as nossas vidas. Jesus, nós te agradecemos. Obrigado porque dependemos do Senhor, e coisa boa é depender do Senhor, porque temos um Deus que age, que fala, que ministra com poder. Assim colocamos nossa vida no teu altar com expectativa de que o Senhor há de falar ao nosso coração. Amém e amém. Amém. Olha, eu não sei se você já passou por um momento assim de achar que, bom, dessa eu não escapo, essa, assim, eu não tenho o que fazer. Eu tive alguns momentos assim, mas eu lembro muito claramente, uma vez eu estava vindo de Viçosa, minha família de Viçosa, estava vindo de Viçosa para cá com um amigo, ele na direção, eu do lado, e o clima meio chuvoso, aquela chuvinha fina, sabe, aquele início de chuva que todo mundo que dirige estrada sabe que é aquele momento perigoso na estrada, é quando começa a chover. E numa curva entre Viçosa e Ponte Nova, nós tínhamos parece que um pouco de óleo na pista misturado com aquela água, o carro rodopiou e pegou na beira da estrada, assim no acostamento, só que era Minas Gerais, o que menos tem é reta e plano, né? É morro para tudo quanto é lado. Então o que tinha era um barranco, e aí o carro foi batendo assim no meio-fio, aí quando a gente achou que o carro ia parar, foi diminuindo a velocidade, a gente só sentia assim o carro fazendo assim, e começamos a descer o morro assim, rolando, chão, céu,
aquele momento que você se sente um nada, porque não tem onde segurar, não tem o que fazer, não tem, às vezes não dá nem para pensar, o único suspiro que sai da sua boca é: meu Deus, não dá nem tempo para você pensar. Então, a limitação, assim, a sensação de incapacidade é muito grande num momento desse. Graças a Deus o carro parou do lado de um riacho. Lá no final, rolou umas 4 vezes assim, parou de cabeça para baixo. Nós tivemos que sair engatinhando do carro, com os vidros quebrados, mas depois o cara que fez o reboque para tirar o carro lá de baixo, quando eu cheguei do lado assim, e eu falei alguma coisa, ele percebeu que eu estava no acidente, ele falou assim: você estava ali dentro? Eu falei assim: estava. Rapaz, porque eu estava batendo papo com ele assim, do lado da estrada, né? Eu tipo assim: rapaz, você nasceu de novo. Então, mas essa sensação de incapacidade, sensação de que eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada, nem onde me segurar eu tenho no momento desse. Jairo estava no momento desse da vida dele. Sabe aquele momento da vida que chega um resultado de um exame, chega uma notícia, um telefone, que você sente que não tem onde segurar, não tem mais o que fazer. Você fez, você pediu, você correu atrás, você movimentou tudo à sua volta, mas não tem o que fazer. Esse era o momento da vida de Jairo. Só que ele recebe uma notícia: Jesus, o rabi, o mestre, chegou na praia. Na verdade a gente fala praia, Mar da Galileia, na verdade era um grande lago. Mas ele chega de barco ali, desce do barco, e a multidão assim, já o engolfa ali, já querendo tocar. Até aquela mulher chegou, hemorrágica, tocou nele, foi curada. A multidão enorme, até Pedro fala assim: oh, Jesus, você está perguntando quem é que te tocou? Está todo mundo te tocando. Falou: opa, peraí, mas alguém me tocou diferente. E Jairo, ele se junta à multidão, e ele, por ser uma pessoa um pouco mais importante, talvez o pessoal deu o caminho para ele. Ele chega até Jesus e fala assim: Jesus, minha filhinha está à morte. Provavelmente ele fez de tudo, ele era um cara importante, chefe da sinagoga. Ele fez de tudo para conseguir curar sua filha, e percebeu que a vida dela estava assim, indo embora. Ele escuta que aquele que havia curado outras pessoas, e no ministério de Marcos começa já com muitas curas, no evangelho de Marcos, ele corre até Jesus e pede ele para ir até lá. E é interessante que Jesus fala assim: vou sim. E até a própria forma como Jairo chega, ele se prostra diante de Jesus. Não é aquele cara que chega assim: Jesus, sou eu, o chefe da sinagoga, muito prazer, sou eu que comando aqui todos os trabalhos religiosos aqui em Cafarnaum, e eu sou da família tal, eu sou filho do fulano, neto do Beltrano. Não, ele chega e se prostra aos pés de Jesus. E em Mateus, nesse mesmo texto, fala que ele o adorou. Ou seja, é um movimento que não é típico de um judeu fazer com ninguém. Ou seja, quando ele faz isso com Jesus, ele está reconhecendo que há em Jesus algo mais do que simplesmente um rabi. Uma fé ali que ela enche o coração dele de uma forma maior. Jairo tem pressa, quer levar ele rapidamente. E aí ele para no meio da multidão: e quem é que me tocou? A impressão que dá é que Jairo começou a suar. Gente, Pedro falou assim: Senhor, todo mundo está te tocando aqui, como é que você pergunta isso? Eu acho que Jairo falou assim: é isso mesmo, vamos embora. Não, peraí, meu Deus, agora que o negócio ficou feio. Começa a travar uma conversa com a mulher, e o negócio vai estendendo, até que acontece tudo o que Jairo não queria. Os servos dele vieram da sua casa e falaram assim: libera o mestre, ele já tem muita gente, pode curar um tanto de gente aí, mas a sua filhinha não tem mais jeito, morreu. E aí começam umas intervenções. Jesus começa a tomar conta da situação, chega na casa, e diz lá, interessante que fala assim: tem um pequeno alvoroço na casa.
A gente pode pensar assim, mas peraí, velório não combina muito com alvoroço, não é? Não combina muito. Velório geralmente é aquele negócio assim, o máximo tem gente mais emotiva, chorando e tal, mas aquele clima assim mais, né? A gente até fala, né? Clima de velório. Mas chega lá, tem um alvoroço, porque a cultura era um pouco diferente. Antigamente tinha uma frase que fala assim, defunto bom é defunto chorado. Se não chorar o morto, não era uma pessoa querida. Hoje em dia a gente não escuta muito isso mais, mas naquela época era muito da cultura isso, a ponto de as pessoas contratarem pessoas para chorar. Antigamente tinha as carpideiras, já ouviu falar da carpideira? Ou seja, antigamente, eu acho que não tem mais, né? Mas tem ainda a carpideira? Não duvido não, né? O pessoal anunciando na internet aí, né? Tanto essa hora de choro, muito choro, pouco choro, né? Tem a tabelinha, né? Ainda que fosse uma pessoa pobre, ela mesmo assim, ela conseguia de alguma forma uma carpideira, e tinha uma regrinha lá entre os pobres, pelo menos 2 flautistas, chefe da sinagoga, carpideira não faltava. Então a família, enquanto Jairo está lá buscando Jesus, chega a notícia, pronto, já chama as carpideiras, e geralmente estão de plantão, né? Não, essa turma parece que já fica de plantão, né? Na porta da casa, assim, opa, morreu, meus serviços aqui, pronto, estou aqui para oferecer. Quando ele chega, quando fala do alvoroço, que muito provavelmente estava literalmente esse alvoroço de gente chorando, chegava ao ponto das pessoas rasgarem as vestes, puxarem o cabelo. Quando começava a chegar perto da hora do cortejo, a gritaria, o negócio aumentava, virava assim um alvoroço. E o negócio era superficial, porque quem é pago não está sentindo, está chorando, profissional que não é? Assim, um bom profissional sabe chorar. E aí ele chega e diz assim, a menina não está morta, apenas dorme. Engraçado que fala assim, começaram a rir dele. Poxa vida, quem está chorando de coração vai fazer tudo menos rir, não é? Mas não tinha coração nenhum no negócio. Carpideira, está paga. Falou um negócio engraçado, já começa de vez em quando, né, os velórios, até o pessoal tem que falar assim, menos, mesmo o pessoal começa a contar piada, né, o pessoal mais distante assim, né, que não é tão chegado, começa a contar piada, o pessoal, gente, menos aqui, nós estamos no velório. Então, era esse tipo de ambiente que estava ali. E aí Jesus fala assim, vai todo mundo embora, some, manda todo mundo para fora da casa, e fica só os pais e João, Tiago e Pedro. Ele entra com eles para dentro da casa, para dentro do cômodo, e manda a menina se levantar. Não só se levantar, manda dar de comer. Então esse é o ambiente do que está acontecendo. Mas eu queria focar um pouco nessas intervenções que Jesus faz. O que Jesus faz ali para mudar a história de Jairo e a história dessa menina, e mudar a nossa história também. Porque as 3 frases que ele fala para Jairo são 3 rompimentos da incapacidade de Jairo, 3 rompimentos dos limites que Jairo tinha na sua vida. E o primeiro limite que ele rompe, logo de cara, na primeira frase que ele fala com Jairo, tem a ver com o limite da fé de Jairo. O limite da fé de Jairo foi rompido. Porque cá para nós, fé, todo mundo tem, não é? Até o ateu tem fé. Fé em si mesmo, fé na ciência, não é? Ele acredita em alguma coisa. O pessoal vai na lotérica, espero que não seja o seu costume, vai na lotérica, que não seja pagar a conta, né? Vai fazer o quê? Uma fezinha. O negócio já indica que não é bom, não é não? Uma fezinha. Crente não pode fazer fezinha só pelo nome, não é não? A fé nossa tem que ser grande. E aí, esse ambiente de acreditar em alguma coisa é uma coisa normal. Jairo, quando ele estava naquele limite a esperança é a última que morre. Então ele vai para Jesus, ele encosta em Jesus e fala assim, Jesus, ele se prostra, e ao se prostrar, ele está se mostrando não só com uma fé no que Jesus poderia fazer. Nós cantamos aqui, nós adoramos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. E foi isso que Jairo fez. Porque ele não só acreditava que Jesus era um cara usado por Deus,
ele crê que Jesus é o próprio Senhor presente, porque diz o texto que ele se prostra e adora o Senhor. E ao adorar, ele pede, e Jesus, quando chega a notícia que a menina tinha morrido, Jesus simplesmente fala uma frase: não temas, crê somente. E é interessante que tem um jogo de verbos aqui, que o temer, o não temas, é um tipo verbal, aqui no caso do grego, que tem a ver é como se fosse receptivo, é um não temer e não gere temor em si mesmo. É um tipo verbal que nós não temos no português, que é como se ele, ao temer, ele estava gerando medo nele mesmo. E Jesus fala assim: para com isso. E tantas vezes, quando a gente está diante de uma situação que nós não temos o que fazer, a gente entra em parafuso. A gente entra num parafuso de medo, num parafuso de eu não sei o que fazer, num parafuso de ir agora, num parafuso de desespero, e precisa do Senhor chegar para a gente falar assim: para, não tenha medo, para com essa conversa com a sua alma que não vai dar certo, para com essa conversa na sua alma de que agora acabou tudo, para, não temas. E aí ele usa um outro verbo, crer somente, outro tempo verbal que é assim, injeta fé. Creia, aqui é pontual, creia, a única coisa que você precisa fazer é crer. E é interessante porque a Bíblia toda fala de fé. Abraão, é interessante que Paulo fala em Romanos que Abraão creu esperando contra a esperança. A vida de Abraão era uma vida de remar contra a desesperança. O tempo todo a maré agindo contra Abraão, e ele viveu a vida dele crendo, esperando contra a esperança. É interessante isso porque essa esperança, ela é injetada, ela não nos confunde. Paulo diz lá em Romanos 5, a esperança não nos confunde porque o Senhor derrama do seu amor sobre nós. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, porque a gente espera aquilo que a gente não vê. Se a gente vê, a gente não precisa esperar, a gente está vendo. Mas se a gente tem fé, porque a gente não está vendo, e é nesse momento que precisa ter fé. Mas não uma fé qualquer, não uma fé simplesmente na ciência, não uma fé na sua própria capacidade, porque isso tudo tem limite. Chega uma hora que nada disso mais funciona, e foi isso que Jairo entendeu. É interessante que Jesus injeta essa fé e passa daí em diante conduzir Jairo. O próprio salmista, ou os salmistas, eles falam assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, lá no Salmo 124. Salmo 119, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, você já teria ficado lá atrás nos desafios da sua vida. Se não fosse o Senhor a nos conduzir, se Ele nos conduziu até aqui, quem você acha que vai nos conduzir daqui em diante? É só Ele. Por isso, não resta a nós nada a não ser firmar a nossa fé no Senhor, porque só Ele pode romper com os nossos limites. A nossa fé, a nossa esperança tem limite, nós não damos conta de metade das coisas que a vida nos apresenta, mas Ele dá conta. E Ele vai nos conduzindo dia a dia. Por isso, eu não sei se você está com a sua fé firmada na igreja evangélica, se sua fé está firmada na 8ª igreja, se sua fé está firmada em participar dos cultos, se sua fé está firmada em quem vai ser ou não eleito agora para as próximas eleições. Uma coisa eu posso te dizer, só tem uma fé que nos importa. É a fé que nos faz nos jogarmos aos pés do nosso Senhor Jesus e dizer: Jesus, é só o Senhor. E quando chegar aquele momento que a gente achar que vai desfalecer, que a gente não vai ter mais como ficar de pé, que a gente não vai ter mais como continuar a jornada, a gente escutar do Senhor uma coisa só: não tenha medo, apenas creia.
Para de deixar o seu coração falar. E essa foi uma frase que me impactou no culto inglês domingo passado. Abriu parênteses aqui para o meu jabá. Todo último domingo, 19h30, culto inglês. Para você tirar seu inglês do The Book is on the Table. Você dá uma praticada melhor. Todo último domingo, 19h30, fechou parênteses. Vitor Miranda esteve pregando para a gente, e ele falou essa frase que me impactou. Ele, num outro tema, ele disse o seguinte: a gente tem que parar de escutar o nosso coração e passar a falar ao nosso coração a palavra do Senhor. Parar de escutar o que o nosso coração, que balança de um lado para o outro, toda hora, toda notícia, parar de escutar esse coração e passar a ministrar para o nosso coração as verdades da palavra do Senhor, porque é daqui que nós recebemos o alimento para a nossa alma. Esse é o nosso Deus que rompe os limites da nossa fé. Mas só que Ele continua ministrando, e Ele rompe também os limites do nosso entendimento, da nossa capacidade de entender o que está acontecendo à nossa volta. Você com certeza tem razão em 99% das coisas da sua vida. Você não concorda que você é uma pessoa que entende as coisas que estão acontecendo? Você tem uma explicação para o que está acontecendo na política? Você tem explicação para o momento que o seu time está passando agora? Você tem explicação para o que está acontecendo no clima mundial? Você tem um monte de explicação. Se é a explicação certa, já são outros 500, né? Mas uma coisa é certa: todo mundo tem a capacidade de organizar o pensamento e dizer, é isso, é isso, é isso. A gente olha e já julga, já tem razão, já se organiza. É interessante que Jesus, quando ele entra naquele lugar, era literalmente um culto à morte. Era um culto, porque não era um culto a Deus. O que estava acontecendo ali era uma exaltação da morte. E não tem palavra melhor para traduzir isso do que um alvoroço. E quando Jesus entra e diz assim: a menina não está morta, apenas dorme, todo mundo começou a rir. E não é de se estranhar, sabe por quê? Todo mundo sabia que a menina não estava dormindo. O pessoal sabia identificar uma pessoa morta, gente. Não é tão difícil assim identificar uma pessoa morta. Eles sabiam que a menina estava morta. E aí eles olham assim, pronto, aí, ó, o doido chegou, né? Não sei se você já, né, se aconteceu isso em velório, mas vira e mexe acontece isso. Às vezes uma pessoa assim meio ruim da cabeça, que vai às vezes de velório em velório. A pessoa, interior tem demais. Interior tem demais. Então o doido do velório, o pessoal já sabe, é o doido do velório. Eu não sei se eles pensaram nisso aí. O doido chegou. Aí sempre tem, velório tem que ter um doido. Se não tiver um doido, tem carpideiro, tem flautista, tem que ter um doido também. Aí chegou, aí o pessoal quer rir. Só que o que acontece é que Jesus fala assim: sai fora todo mundo. Por quê? Jesus não estava negando que ela estava morta. Jesus estava simplesmente colocando neles um olhar diferente. Porque o Senhor da vida entrou no ambiente do culto da morte. E quando o Senhor da vida entra no ambiente do culto da morte, os óculos têm que ser outros. Nós precisamos olhar a vida de uma forma diferente. Nós precisamos olhar a nossa existência de uma forma diferente. Ainda que a gente esteja numa cama de hospital, se o Senhor Jesus está conosco, o Senhor da vida está dentro daquele hospital. Ainda que tenha chegado a pior das notícias possíveis, o Senhor Jesus está ao nosso lado e Ele é as boas novas. Por isso que chama Evangelho, boas novas. Ele é a boa notícia eterna. E não tem má notícia que resolve abafar as boas notícias da presença do Senhor nas nossas vidas. Por isso, a gente precisa deixar o nosso entendimento ser encharcado pela presença do Senhor nas nossas vidas. E a gente passar a olhar a vida por esses óculos da presença do Senhor, de quem está acima de tudo e acima de todos, que quem está com o seu povo nas mãos, quem está com as nossas vidas nas mãos, quem está cada centímetro, cada respirar,
cada suspiro das nossas vidas está nas mãos do nosso Deus. Não tem morte que pode nos separar desse Deus. Romanos 8 é claro: nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Jesus entrou ali, não era um eufemismo, ela só dorme. Ele não estava embelezando a morte, não. Ele sabia onde ele estava. E quantas vezes a gente já não testemunhou? Dá uma olhadinha para trás na sua vida. Momentos que hoje, se você fosse contar sem a presença do Senhor, você ia falar assim: era doideira. Era doideira, mas eu criei. Completamente contra tudo, eu deixei de fazer aquilo. E tantas vezes nós precisamos tomar decisões na nossa vida, baseados não na razão do mundo, mas nesses novos óculos. Porque cá para nós, viver uma vida honesta hoje em dia, só no Senhor Jesus. Viver uma vida de fidelidade, só no Senhor Jesus. Viver uma vida, como disse o presbítero Renato aqui, trazendo, honrando o Senhor com dízimos e ofertas, só no Senhor Jesus. Porque cá para nós, o pessoal acha que a gente é doido, não é não? Trazer 10% do salário e entregar só no Senhor Jesus. Porque quando a gente entende o que Jesus está fazendo através da igreja no mundo inteiro, através de missões, a gente fala assim: ô Senhor, 10% me perdoe, mas deveria ser muito mais. Se a gente entende o que a gente pode ser usado por Deus. Só que as pessoas falam assim: isso é loucura, é coisa de doido, está dando dinheiro para pastor. Cá para nós, não é isso que fala? Dá dinheiro para pastor. Então, a fé nossa é firmada com aqui, ó, os óculos espirituais, com aquilo que o Senhor nos dá. E Jesus permitiu que Jairo visse isso. Jesus permitiu que todo mundo visse isso. A menina não está morta, ela dorme. Mas, ainda que seja estranho, ainda que ele tenha rompido esses limites da fé, o limite do entendimento, tinha ainda um outro limite que ele precisava romper: o limite da vida, o limite da própria salvação. E olha, todo mundo consegue se salvar, concorda comigo? Até certo ponto, não é? Você ia atravessar a rua, aí você deu um passo para trás do carro, opa, quase por 5 segundos você não tinha ido dessa para melhor. Uma vez eu estava vendo um programa desses, programas de filmagens de coisas inusitadas. E aí o cara tinha visto lá o cachorro, nesses países mais onde faz frio, um lago de gelo, assim, congelado, né? O lago ali com aquela camada congelada, e o cachorro dele andou sobre o gelo, e o gelo mais fino, um pouco mais no meio, quebrou, e o cachorro dele caiu no gelo, no lago gelado, e não conseguia sair. Realmente uma coisa complicadíssima. Ele foi todo devagarzinho, foi por cima do gelo, conseguiu puxar o cachorro. Quando ele puxou o cachorro, o gelo onde ele estava cedeu e ele caiu. E aí ele conseguiu jogar o cachorro para fora do gelo, da água gelada, mas ele não conseguia sair mais. E cá para nós, num lago congelante, minutos é necessário para a pessoa morrer. E ele com o cachorro lá não sabia o que fazer. O cachorro, eu acho que só pode ser Deus com o cachorro, né? O cachorro saiu para buscar ajuda. Voltou, alguém percebeu alguma coisa, voltou, escutou os gritos, foi lá, ajudou o cara a sair e salvou o cara. Eu fico pensando assim, o cara achou que ia salvar o cachorro, o cara acabou sendo salvo pelo cachorro. Nem isso o cara deu conta. Nem isso o cara deu conta. Ele precisou do cachorro para ser salvo. Jairo tinha recursos. Jairo não fala aqui que ele era um cara rico, mas ele era o chefe da sinagoga, tinha contatos, tinha alguma condição. Com certeza ele procurou todos os médicos, todos os meios possíveis, mas não teve jeito. Chegou o momento que eles chegaram assim: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus entra com eles dentro do quarto e com
uma frase que ele falou. Ele não gastou um tempo orando, ele não evocou textos bíblicos, nada disso. Ele simplesmente falou assim: menina, eu te mando. Engraçado, a menina está morta, como é que ela está escutando, né? Eu te mando, levante-se. Ela escutou. Até morto escuta quando Jesus fala. Até morto escuta. E ela obedeceu, porque não tem como não obedecer à voz do nosso Senhor Jesus. Ele está acima de tudo e de todos, e quando Ele fala, acontece. Por isso, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Coloque sua fé, coloque a sua mente, mas coloque a sua vida. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua existência. Sabe por quê? Ainda que você ache que alguma coisa está morta na sua vida, ainda que você ache que tem uma área da sua vida que não tem mais o que fazer, basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. Luiz, tem tanto tempo que eu estou pedindo, eu acho que esse negócio não tem jeito não. Ou eu acho que Jesus não quer. Se Ele não quer, dê glória a Deus, sabe por quê? Ele sabe o que é melhor para nós. Sempre um não de Jesus é o melhor não que pode acontecer nas nossas vidas, porque vem das mãos ou da boca ou da mente daquele que tem o universo nas suas mãos, daquele que controla tudo. A gente olha, nem número de estrelas nós sabemos, e Ele sabe, até nome Ele tem para cada uma delas. E isso que mais me espanta, né? A gente olha, colocaram agora um novo telescópio no espaço, para ver mais do que o telescópio anterior. E aí descobriram, sabe o quê? Que a ignorância humana era muito maior do que era. É isso que descobriram. Que na verdade o universo é zilhões de vezes maior do que achavam que era. E o Senhor não só controla, o Senhor fez tudo isso. Você acha que Ele não tem domínio sobre o seu respirar? Tem. E a boa notícia é que esse homem, Deus, que tem domínio sobre o nosso respirar, é o Deus que nos ama. É um Deus que enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Será salvo. Esse é o nosso Deus. Aquele dia mudou completamente. A gente não escuta mais falar de Jairo a partir daí. Jairo desaparece aqui nos registros bíblicos, mas a experiência que ele teve mudou a história daquela família lá atrás. Mas aquela experiência continua mudando as nossas vidas. Eu não sei quais são os limites que você tem enfrentado. Eu não sei o que é que você tem lidado assim com a sua incapacidade de crer. Eu confesso que tantas vezes, orei e continuo orando. Tem oração que eu faço assim: Deus, eu só vim aqui para dizer que eu não creio. Já fez essa oração? Eu só vim aqui para dizer que eu não creio, eu não estou acreditando. Me ajuda na minha falta de fé. Porque muitas vezes a gente falta fé e a gente se afasta do Senhor, onde é justamente o contrário que a gente tem que fazer. Quando falta fé, a gente tem que chegar no Senhor, encostar a cabeça no colo dele e dizer assim: Jesus, Ele sabe que a gente não tem fé. Se Ele falou que um grão de mostarda de fé ia transportar montanhas, você acha que Ele não sabe que a nossa fé é um cisco do grão de mostarda? Ele sabe. A gente não precisa esconder. É preferível a gente deitar a cabeça no colo dele e dizer assim: Jesus, me perdoa, porque eu não estou crendo.
Sabe o que ele vai dizer? Não temas. Não temas. Creia somente. Eu sei que você não tem fé. Eu vou te conduzir. Vem comigo para a sua casa. Vem comigo. Eu vou te levar. Eu vou fazer. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Mas não é para entender. Vem para dentro do quarto, que eu quero falar uma coisa que não é para você, é para sua filha. Levanta, levanta. Eu estou mandando. Que Deus possa ministrar uma palavra para mudar a história da sua vida. E você deixar Ele ser esse Deus que conduz a sua vida o tempo todo. Intervir, deixa Ele intervir. Até o silêncio é a voz de Deus. Deixa Ele intervir. Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você colocasse o seu limite diante do Senhor nesse momento. Que você dissesse para Ele agora: Jesus, eu não estou dando conta dessa situação. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso escutar dentro da minha alma a Tua palavra. Eu quero dizer para o meu coração: fica quieto. E que a palavra do Senhor encha o meu coração. Senhor Jesus, nós estamos nos colocando diante de Ti como quem precisa de uma intervenção, como quem depende de uma intervenção do Senhor. Estamos confessando a nossa falta de fé. Estamos confessando que não entendemos nada do que se passa à nossa volta. Estamos confessando que nós não damos conta de salvar ninguém dentro da nossa casa, nem a nós mesmos. Mas o Senhor morreu por nós. E como Jairo, queremos nos lançar aos Teus pés nesse momento e adorar o Senhor, porque não é pelo que o Senhor faz e o Senhor fez, mas é pelo que o Senhor é, porque o Senhor é. Bendito seja o Teu nome, Deus. Assim, que essa paz que excede o entendimento possa encher o nosso coração e nos levar para um tempo novo, onde muitas vozes, muita coisa gritando aí fora, eleição, Copa, tanta coisa querendo distrair os nossos olhos do Senhor. Nos coloque esses óculos diferentes, os óculos espirituais do Senhor, para a gente enxergar a vida como o Senhor quer que a gente enxergue. Assim, nos ofertamos como oferta viva no Teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus te abençoe mais e mais, irmãos. Fred.